Olá, seja bem-vindo ao curso de Criação de Infográficos. Esta é a nossa segunda aula e nós iremos conhecer os infográficos estáticos. Infográfico estático é o mais comum que nós vemos no dia a dia, em revistas, jornais e até nas redes sociais. E como o próprio nome já diz, é aquele que fica parado, que não possui animação ou vídeo. Ele pode ser impresso ou veiculado na mídia como se fosse uma foto. Mas não é só isso, ele se divide em 5 classificações que veremos agora. A primeira categoria que veremos é infográfico de localização. Pode parecer, mas não são simplesmente mapas de ruas ou de estações de transporte público. São infográficos, pois, juntamente com o desenho do mapa, elas fornecem textos que auxiliam a identificar cada parte do mapa e para qual direção ir. Mas ainda há mais uma peculiaridade quanto a esta categoria. Ela não precisa utilizar apenas mapas, ela pode utilizar qualquer superfície que seja mapeável, como, por exemplo, uma placa-mãe de um computador. Ela possui partes específicas e cada uma exerce uma função. Se eu construir um infográfico sobre uma placa-mãe e apontar onde fica cada elemento, então este irá se encaixar na categoria de localização. A segunda categoria é infográfico de ordenação. Podemos ver muito este tipo de infográfico na internet quando uma empresa oferece diferentes tipos de assinatura para o mesmo serviço. Então, ela os organiza em uma tabela. Também podemos ver quando há um infográfico de ranking de videogames ou algum tipo de esporte, ou ainda em um infográfico de tutorial passo a passo. Ou seja, os elementos que aparecem neste tipo de infográfico sempre estão em ordem, por algum critério e essa ordem que caracteriza eles. Mas preste atenção neste último exemplo. O tutorial passo a passo se assemelha muito a uma categoria que veremos daqui a pouco, então preste atenção e não se deixe enganar. A terceira categoria é talvez a mais conhecida e utilizada, principalmente na escola para fazer trabalhos. É o infográfico de tempo, que pode ser utilizado quando criamos uma linha do tempo. E sim, uma linha do tempo nada mais é do que um infográfico. Afinal, ela é formada por elementos gráficos, como a sua linha central, e imagens remetentes às datas mesclados com informações escritas. Mas infográficos de tempo não precisam necessariamente serem somente linhas do tempo. Há diversas possibilidades, como o cronograma de um evento ou até mesmo um calendário que traga informações de data sobre determinado assunto. Para ser um infográfico de tempo, basta estar apoiado sobre uma base que determine o tempo percorrido. Você se lembra do infográfico tutorial passo a passo citado agora há pouco? Ele tem um primo próximo que pertence aos infográficos de tempo. São os infográficos de receita. Os infográficos de receita também possuem uma estrutura de tutorial passo a passo, mas eles são enquadrados na categoria de tempo, devido a um detalhezinho. Os passos da receita geralmente possuem um tempo máximo ou mínimo, no qual aquele passo deve ser executado, como por exemplo, bater os ovos por X minutos em velocidade alta. E essa então é a diferença entre os dois tipos de infográficos de tutorial e de receita, não se esqueça! A quarta categoria é o infográfico de categoria. Ele não possui elementos gráficos específicos utilizados e tampouco foca em uma informação específica daquilo exibido. Ele leva esse nome pois aborda um conteúdo de forma geral e apresenta diferentes informações sobre aquele conteúdo divididas em categorias. Geralmente essas categorias ficam organizadas em containers ou separadores para identificar uma da outra, e acaba que este tipo de infográfico pode abordar elementos dos outros tipos citados anteriormente em menor escala. A quinta e última categoria é o infográfico de hierarquia. Nós conhecemos este infográfico muito provavelmente lá na nossa escola primária, quando tivemos que fazer uma árvore genealógica da nossa família, que é um infográfico, ou até mesmo lá no fundamental, quando conhecemos a pirâmide alimentar, ou mais tarde, quando estudamos a cadeia alimentar. Muitas são as formas de um infográfico de hierarquia. Tudo depende da organização que você quer representar, seja ela da sua família, da sua empresa ou das suas necessidades.
Todas precisam de alguém ou algo no topo ou no início, seguindo uma cadeia até chegar à base ou ao final. Na aula 3, veremos os infográficos animados e interativos. Esperamos por você! Até a próxima!